Olá, amigos. Trago para vocês uma palavra para edificação da sua fé e da sua esperança a se adequar ao tempo de Deus. Ela servirá para uma boa gestão do seu tempo, frente à intervenção do tempo perfeito de Deus na sua caminhada como cristão. O nosso tempo cronológico chamamos de Cronos. Cronos é a palavra grega que significa tempo sucessivo, tempo medido, aquele que se conta em segundos, minutos, horas, dias e anos. É o tempo quantitativo que marca a nossa rotina e limita a nossa existência. As suas características podem ser descritas como tempo que passa e não volta mais. Um tempo medido por calendário, por datas, por relógio. Está relacionado ao desgaste, ao envelhecimento, a cumprimento de prazos. Representa o agora da vida terrena. É o tempo pelo qual organizamos nossas tarefas e responsabilidade do nosso dia a dia. Podemos dizer que Cronos é o tempo dos homens, limitado, contável e passageiro. Já Kairos é o tempo oportuno, perfeito e soberano do nosso Senhor, do nosso Deus. É nesse tempo que você aprimora a sua fé e a sua confiança nele. Kairos é a palavra grega que significa tempo certo, momento oportuno, estação escolhida por Deus para agir. Não é contado em horas, mas discernido pela fé. É o tempo qualitativo, carregado de propósitos. É do Cronos para o Kairos que a nossa fé se fundamenta, entra em evidência centrada na vontade e da esperança da intervenção divina. As características do Kairos é tempo exato da intervenção de Deus, não segue o relógio humano, traz propósito, realização e cumprimento, revela a soberania de Deus e controle sobre a nossa história. É o tempo em que Deus faz brotar o que está sendo preparado para a sua vida. Meus queridos, como cristãos, vivemos o tempo Cronos e o tempo Kairos de Deus também. Muito na nossa caminhada suprimimos o Kairos de Deus pelo nosso Cronos. Vivemos em uma era marcada pela ocupação constante, agendas cheias, múltiplas responsabilidades, pressão profissional, demandas familiares e expectativas sociais. O Cronos, o tempo humano, medido por minutos, horas e dias, domina a nossa rotina e dita o ritmo acelerado em que tentamos fazer tudo caber em nossa agenda da nossa vida pessoal. Parece sempre faltar tempo e a sensação é de que estamos correndo contra o relógio para provar o valor, alcançar metas e não ficar para trás em uma concorrência doentia e desenfreada onde se tenta antecipar tudo na velocidade da vida. Mas o Kairos, o tempo de Deus, não segue a lógica do Cronos humano. Ele não se curva à urgência humana nem ao imediatismo da nossa geração. Enquanto o Cronos faz pressão, o Kairos revela propósito. Enquanto o Cronos nos empurra para a ansiedade, o Kairos nos convida à fé e à confiança. Há momentos em que tentamos acelerar processos, carreiras, relacionamentos, projetos, sonhos. E essa aceleração, por vezes, nos conduz à exaustão e à frustração, porque estamos caminhando na contramão do tempo de Deus. Não são poucos os projetos que deixamos Deus de fora por falta de fé e esperança pelo seu tempo. O Kairos de Deus. Os prejuízos são enormes quando procedemos assim. Aprender a esperar o Kairos é um exercício profundo de fé, significa crer que Deus está trabalhando
mesmo quando nada parece acontecer no Cronos. É admitir que o Senhor não se atrasa nem se adianta. Ele age no momento exato, quando o coração está preparado e o cenário está alinhado ao seu propósito. A espera, então, não é perda de tempo, mas é um tempo de capacitação, fortalecimento e formação. Assim, no meio das muitas ocupações da vida, somos chamados a desacelerar interiormente, a discernir o movimento de Deus e a alinhar nossas expectativas no seu ritmo. O Cronos molda a agenda, o Kairos molda a alma. Enquanto aprendemos a honrar o tempo de Deus, descobrimos que aquilo que Ele faz no Kairos supera qualquer resultado produzido pela pressa humana. Um exemplo comportamental de Abraão frente à promessa de Deus mostra as distinções entre o Cronos apressado humano e o Kairos de Deus que não depende da pressa. Você pode conferir isso em Gênesis do capítulo 15 até o capítulo 21. Abraão recebeu uma promessa firme, mas o Cronos parecia contradizer toda a promessa de Deus. A idade avançada, tanto para Abraão como para Sara. Ela continuava estéril e a ansiedade os levou a tentar antecipar o agir de Deus por caminhos humanos. Quando tentaram ajudar o Senhor, criaram conflitos que ecoaram por gerações até os nossos dias atuais. O conflito da geração dos filhos da escrava ismaelita com o filho da promessa Isaac. Um é filho resultado da antecipação do Cronos humano e o outro como sendo filho da promessa, Kairos de Deus. No Kairos, Deus cumpriu sua palavra e Isaac nasceu. Muitas vezes, ao invés de esperar, entramos em atalhos que nos causam e ferem. Deus não precisa da nossa pressa. Ele precisa do nosso coração no exercício da esperança, confiando no Senhor. O que Ele prometeu, Ele cumpre e cumpre no tempo exato. O Kairos de Deus na vida de José foi quem determinou o seu futuro. É um outro exemplo. O sonho de José, desde sua juventude até sua exaltação no Egito, formam a linha contínua de propósito conduzida pela mão de Deus. José tinha apenas 17 anos quando Deus deu 2 sonhos proféticos que revelavam o seu futuro. O primeiro sonho, os feixes no campo. Está lá em Gênesis 37, viu? Você pode conferir isso lá. José sonhou que ele e seus irmãos amarravam feixes no campo. De repente o feixe de José ficou de pé e os feixes de seus irmãos se curvavam diante dele. Aqui Deus está mostrando que José seria colocado numa posição de autoridade e seus irmãos reconheceriam essa posição. O segundo sonho foi do sol, a lua e 11 estrelas. Está lá em Gênesis 37 ainda também. José sonhou novamente, desta vez com o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Além dos irmãos, até mesmo seu pai reconheceria sua autoridade e o plano de Deus em sua vida. A reação de sua família foi: os irmãos ficaram com inveja e ódio. Já Jacó, seu pai, repreendeu José, mas guardou aquilo no coração. Meus queridos, esses sonhos eram apenas um vislumbre do que Deus faria décadas e décadas depois, lá na frente, lá na vida de José. A partir desse ponto, Deus começou a cumprir lentamente aquilo que havia revelado a ele, mas não por atalhos. José passou pelo Cronos de formação primeiro. Ele teve que ser conduzido,
fortalecido e preparado. A história dessa preparação foi: ele foi vendido como escravo. Os irmãos, movidos pelo ciúme, jogaram José no poço e o venderam para mercadores. Ele foi escravo na casa de Potifar. Mesmo como escravo, Deus era com ele. José foi colocado como administrador na casa. José foi injustiçado e preso por rejeitar a tentação da esposa de Potifar. Foi acusado injustamente e preso. Lá em Gênesis 40, diz que foi da prisão que José interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro do rei, mostrando que o dom de Deus lhe continuava ativo na vida. Em Gênesis 41, Faraó teve 2 sonhos que ninguém conseguia interpretar: 7 vacas gordas e 7 vacas magras, 7 espigas cheias e 7 espigas queimadas. José foi chamado para interpretá-los. A interpretação foi que viriam 7 anos de fartura, depois 7 anos de fome severa. O Egito precisava de se preparar durante os anos bons. Faraó reconheceu a sabedoria de Deus em José e o colocou como governador do Egito, segundo o homem mais poderoso da nação, responsável por todo o abastecimento. Lá na frente, em Gênesis 42 e Gênesis 45, fala da realização dos sonhos da juventude. Aqueles sonhos que José teve. Durante a fome, os irmãos de José vieram do Oriente procurar alimento no Egito. Eles não reconheceram, mas eles se prostraram diante de José, exatamente como nos sonhos de juventude. Depois, seu pai Jacó e toda a família também foram ao Egito, cumprindo até mesmo o segundo sonho: o sol, a lua e as estrelas. Os sonhos de José consistiam em Deus lhe mostrar que ele seria levantado em autoridade e que sua família se dobraria diante do propósito que o Senhor tinha para a sua vida. Mas antes do kairós do cumprimento, José passou pelo cronos de preparação. Houve rejeição, injustiça, servidão, prisão e esquecimento naquela cadeia. Deus não adiantou nem atrasou. No tempo certo, fez José grande no Egito para salvar muitas vidas, inclusive a de sua própria família. José sonhou grande ainda adolescente, mas o caminho até o cumprimento foi embarcado por rejeição, injustiça e prisão. Aos olhos humanos parecia que o tempo estava levando José para longe de tudo que Deus havia revelado. Mas quando Faraó sonhou e ninguém pôde interpretar, Deus o levantou no momento exato. José saiu da prisão para o palácio em um único só dia. O cronos de Deus não desperdiça nenhuma fase. Cada deserto, cada espera, cada lágrima forma algo dentro de nós que será essencial quando o kairós chegar. A espera não é castigo, é uma preparação. Um outro exemplo bastante significativo é o de Davi. A espera que amadurece a promessa. É exatamente na espera que a promessa é amadurecida na vida de um cristão. Isso pode ser observado lá em 1 Samuel 16 e 2 Samuel 5. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas levou anos até assumir o trono. No caminho enfrentou perseguições, calúnias e desertos. Deus poderia ter colocado Davi no trono imediatamente, mas não o fez. Porque antes de governar uma nação, Davi precisava aprender a governar o seu próprio coração. O tempo de espera é o laboratório que Deus usa para nos treinar. É ali que aprendemos a humildade, a dependência e a obediência. O que Deus tem para você não se perde,
ele apenas amadurece até você estar pronto. O quarto exemplo é o de Jesus, que é o Kairos perfeito de Deus. A Bíblia declara que Jesus veio na plenitude dos tempos. Cada etapa da vida de Cristo foi marcada pelo tempo exato do Pai. Em muitos momentos Jesus disse: ainda não é chegada a minha hora. Perceba que ele diz que o Kairos de Deus não chegou ainda no tempo Cronos que ele estava vivendo aqui, como Filho de Deus. Se o próprio Jesus esperou o tempo do Pai, nós também precisamos aprender a caminhar com paciência e confiança. A espera não é um tempo de passividade, mas é um tempo de você colocar a sua fé em expressão de uma forma descansada. Querido irmãos e amigos, se você chegou até aqui, saiba que viver entre o Cronos e o Kairos é um desafio diário. No Cronos nós trabalhamos, plantamos, buscamos e nos esforçamos. Mas é no Kairos que Deus transforma, abre portas, cumpre promessas e realiza aquilo que não poderíamos fazer com as nossas próprias mãos. A nossa parte é fidelidade e confiança. A parte de Deus é o tempo certo. O Cronos pode cansar, mas o Kairos renova. O Cronos nos pressiona, mas o Kairos nos ensina a descansar. O Cronos mede o relógio, o Kairos amadurece o coração. Meu querido, tente desacelerar o seu coração. Espere por fora, confie por dentro. O Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la no seu devido tempo. Que Deus abençoe a sua vida. Estou aqui no Monte das Gamileiras, Romildo Gugel.